Meus caríssimos alunos, cá estamos e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos a falar dentro do módulo 10, estamos no bloco B, segunda parte de 3 partes. Estamos a falar das terapias analíticas, os diversos nichos. Hoje vamos trabalhar um pouquinho o tema da psicanálise e educação, um lugar ainda que sente a ausência e a contribuição da psicanálise, o sistema educacional, a sala de aula, a escolaridade, psicanálise e educação. Vamos trabalhar um pouquinho a experiência da paternidade, da maternidade, como se dá na perspectiva da psicanálise, na contribuição da psicanálise. Vamos trabalhar também a psicanálise na relação e presente, na qualificação dos relacionamentos de casais, de pares, muito interessante. Vamos também abordar o tema das dinâmicas familiares e a presença da psicanálise. Evidentemente que as dinâmicas familiares acontecem no contexto de expressões do nosso inconsciente. Vamos trabalhar também grupos, experiências grupais. Esse é o contexto do trabalho de hoje. Quanto ao pensamento do dia, um pensamento de efeito, a dança entre transferência e contra-transferência revela as profundezas ocultas do encontro analítico. Voltando à ideia. A dança que acontece entre transferência, analisando contra-transferência terapeuta, a dança que se dá entre terapeuta e analisando, a dança, o movimento, a comunicação que acontece entre esses dois sujeitos, revela as profundezas ocultas do encontro analítico. Muito boa, interessante, fiz um texto a partir desse pensamento de efeito. Quanto ao mito de hoje, Hermes e suas façanhas. Já é do conhecimento de vocês, Hermes. E interessante quando a gente faz uma analogia, faz uma paródia com a psicanálise. Observem a questão da comunicação e observem a experiência de mundos diferentes, da questão da pluralidade. 2 mensagens, 2 provocações. Para o encontro, próximo encontro, apenas abrindo, provocando vocês, nós vamos abordar neuroses e psicopatologias. Já temos uma ideia, um conceito de neurose, mas vamos trabalhar neuroses e psicopatologias em crianças e adolescentes. Um segundo tema, adaptação de técnicas em psicanálise para crianças e adolescentes. Vamos abordar o tema luto e experiência da perda na infância. Vamos abordar também tema de intervenções da psicanálise em crises familiares. E o último tema, prevenção e intervenção precoce na experiência ou com a nossa participação da psicanálise ou de profissionais com crianças e adolescentes. Até aqui tudo bem? Este é o nosso prato de hoje. Bem-vindos ao nosso trabalho. Desejo a vocês
uma boa concentração e um bom proveito. Ainda dentro dessa abertura, desse convite à nossa reflexão de hoje, breves considerações. Direi a vocês, em todos os temas que nós abordaremos hoje, o que mais me chama a atenção é a resistência. Na complexidade dos relacionamentos, existe na terapia analítica o fator que nós chamamos de resistência. Observem, quando nós pensamos em uma comunidade educativa, comunidade de professores, comunidade de alunos, existe culturalmente uma resistência à teoria psicanalítica. Quase não se vê a psicanálise agregando valores no sentido de ajudar a pensar a prática pedagógica, seja a prática docente, seja a prática discente. Observem, se nós considerássemos a presença da psicanálise na escola, na sala de aula, com certeza teríamos condições, a psicanálise teria condição de qualificar as relações, qualificar o ensino-aprendizagem, facilitar a performance da educação. Bem, vamos refletir depois a partir da psicanálise e da educação. O importante é que a psicanálise possa ajudar a integrar as práticas educativas e a psicanálise possa ajudar a interpretar os comportamentos, tanto dos docentes quanto dos discentes. Em relação aos pais, maternidade e paternidade, aí também se apresenta a resistência. Resistência por desconhecerem as dinâmicas inconscientes. Nós produzimos uma série de rituais na família, na experiência da paternidade e na maternidade, e não nos damos conta da origem dessa dinâmica inconsciente que nos movimenta. Existe realmente a complexidade. As dinâmicas sempre se apresentam diante das complexidades e diria a vocês, não é fácil analisar e interpretar. Por isso é preciso de um campo teórico, é preciso um suporte psicanalítico para interpretar e analisar a resistência entre os pares. Pai, mãe, a experiência do pai com filho, a experiência da mãe com filho, ou com filhos. Quando se trata da intervenção, em se tendo a psicanálise como leitura, é possível partir de insights psicanalíticos para qualificar essas relações. Experimentar paternidade, experimentar maternidade não pode ser uma experiência intuitiva, precisa ser trabalhada. Bem, em relação à resistência no relacionamento de casais, ela aparece na experiência do poder de um ou poder de outro, aparece nas expressões de sexualidade, evidentemente tendo como suporte as expressões do inconsciente. Explorar essas dinâmicas inconscientes na relação dos casais é experimentar vencer o medo de interpretar as dinâmicas de poder, medo de interpretar as expressões da sexualidade. Nesse campo, com a ajuda da psicanálise, é possível provocar mudanças satisfatórias para qualificar as relações dos casais.
em cima, quando falávamos da resistência em termos de maternidade e paternidade, a experiência do pai com o filho, com a filha, da mãe com o filho, com a filha. Aqui estamos falando da relação dos dois adultos da relação. Os pais, evidentemente, dentro dessa tipologia que o século XX nos apresenta. Casais. Relação de dois seres humanos. Tanto na expressão do poder, quanto na expressão da sexualidade. Interessante um outro tema também, quando falamos das dinâmicas familiares. Em geral, as famílias acontecem a partir de rituais, de hábitos, procedimentos, regras, normas, de uma cultura específica, que nós chamamos de dinâmicas familiares. Existe também uma resistência à análise. Submeter a psicanálise para uma análise, uma interpretação dessas dinâmicas familiares. Evidentemente, sempre à procura de mudanças. E, finalmente, os grupos. A experiência da terapia em grupo, evidentemente, deve acompanhar o perfil de cada um ou o perfil dos casais. Evidentemente, para todos os temas abordados, a gente se dá conta da complexidade, a gente se dá conta do fator resistência que aparece em todos os temas, e tudo isso nos leva a concluir que precisamos trabalhar conosco mesmos habilidades para identificar essas dinâmicas. Meus caríssimos alunos, esta é a proposta de hoje. Passo agora a apresentar a vocês os nossos documentos, os nossos recursos didáticos e pedagógicos. Para quem está a acompanhar a plataforma de aprendizagem no curso de psicanálise, vocês se darão conta de que intitulei diversas aulas, trouxe o conteúdo temático de diversas aulas. Evidentemente, essas diversas aulas, esses diversos encontros, estarei a anexar recursos didáticos e pedagógicos paulatinamente. Mas é importante que vocês tenham uma visão do conteúdo, provavelmente do conteúdo nosso de agosto, a ser trabalhado em agosto. Em setembro estaremos a finalizar o nosso curso Síntese Final, acompanhada de uma reflexão a respeito da cultura e acompanhada de uma reflexão a respeito dos pós-freudianos. Perfeito? Vamos então aos nossos instrumentos. Mais uma vez, sejam acolhedores e acreditem na honestidade do nosso trabalho. Cada vez mais, todos nós caminhando na mesma direção. Vamos aos recursos. Aqui nós temos o nosso primeiro texto, a partir do pensamento. A dança entre transferência e contratransferência revela as profundezas ocultas do encontro analítico. A psicanálise, desde suas origens, tem explorado os complexos fenômenos da mente humana. No cerne desta prática, a interação entre transferência, analisando contra-transferência analista, desempenha um papel vital na revelação das profundezas ocultas do encontro analítico. A transferência ocorre quando o paciente projeta sentimentos e atitudes originalmente direcionados a figuras importantes de seu passado, atualiza no terapeuta. Esse fenômeno permite que padrões inconscientes venham à tona e proporcionam uma oportunidade única de exploração e compreensão, como se fosse reviver.
A transferência não é apenas uma repetição do passado, mas é um mecanismo que traz à luz conflitos internos que o paciente pode não estar consciente, deixados no passado. No contexto das terapias analíticas, a transferência continua a ser um componente fundamental. Técnicas como a terapia cognitivo-analítica, terapia dialógica, utilizam a transferência para ajudar os pacientes a reconhecer e modificar padrões disfuncionais em suas relações e comportamentos. Todos temos padrões disfuncionais. Desta forma, a transferência se torna uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. A contra-transferência refere-se às reações emocionais do terapeuta às projeções do paciente. Ele também sente, ele também experimenta e ele reflete a relação com o analisando. Inicialmente, considerada uma interferência no início da psicanálise, a contratransferência é hoje vista como uma fonte valiosa de informação sobre o paciente. As reações do terapeuta podem fornecer insights profundos sobre os estados emocionais e as defesas do paciente, se manejadas de forma consciente e reflexiva. Nas terapias analíticas contemporâneas, hoje, a habilidade do terapeuta em reconhecer e utilizar a contratransferência de maneira produtiva é essencial. A formação continuada e a supervisão clínica necessárias e imperativas ajudam os terapeutas a desenvolverem essa capacidade quando promovem um espaço terapêutico seguro e eficaz. A contratransferência, portanto, não é apenas uma reação, é um componente dinâmico do processo terapêutico. A interação entre os dois, transferência e contratransferência, é frequentemente descrita como uma dança onde ambos os participantes são influenciados e transformados pela mesma experiência. Evidentemente, essa dança precisa entrar numa sincronicidade. Essa dança revela as profundezas ocultas do inconsciente quando permite que tanto o paciente quanto o terapeuta explorem aspectos desconhecidos de suas próprias psiques. A relação terapêutica torna-se um espaço de descoberta e de crescimento. No cenário das terapias analíticas século XXI, essa dança é integrada em várias abordagens, como a terapia baseada na mentalização e a terapia focada na compaixão. Ambas valorizam a importância da relação terapêutica e utilizam a dinâmica transferência contra transferência na promoção e na compreensão e na mudança emocional. Assim, a dança entre transferência contra transferência continua a ser central e transformadora. As emoções desempenham um papel significativo na transferência e contra-transferência. As emoções transferidas do paciente podem incluir amor, contrário ódio, dependência ou ressentimento, enquanto as reações do terapeuta podem variar de empatia à frustração. Reconhecer e trabalhar essas emoções é fundamental para o progresso terapêutico, pois elas fornecem pistas importantes sobre os processos internos do paciente. Nas terapias analíticas atuais, a abordagem emocional é integrada com outras técnicas, como a terapia de aceitação e compromisso, a CT, e a terapia emocionalmente focada, EFT. Essas abordagens utilizam a exploração emocional para ajudar os pacientes a desenvolverem uma compreensão mais profunda de si mesmos e de suas relações, promovendo cura e resiliência. A aplicação prática dos conceitos de transferência e contra-transferência na terapia oferece inúmeros benefícios. Eles ajudam a desvelar padrões inconscientes, facilita a resolução de conflitos e fortalece a aliança terapêutica. A compreensão e o manejo eficaz desses fenômenos são essenciais para alcançar resultados positivos. Nas terapias modernas, essas práticas são amplamente utilizadas para tratar uma variedade de condições, desde transtornos de ansiedade, muito atual nos dias de hoje, e até depressões, todas se apresentando em relações complexas.
A integração dessas técnicas com abordagens contemporâneas assegura que os terapeutas possam oferecer um tratamento holístico e eficaz, adaptando às necessidades individuais de cada paciente. Excelente texto para ser revisitado. Vamos dar continuidade, apenas observar se está na sequência. Aqui nós temos a mitologia grega, também Hermes e suas façanhas. A primeira parte, apenas provocação. Hermes, na mitologia grega, é o deus dos viajantes, ladrões e mensageiro dos deuses, e simboliza a comunicação, astúcia, a capacidade de transitar entre diferentes mundos. Essas qualidades refletem aspectos profundos da psique humana, como adaptabilidade e malícia, temas que ressoam fortemente na psicanálise freudiana e nas contribuições de seus discípulos. Hermes, como mensageiro dos deuses, simboliza a comunicação entre o mundo dos deuses e dos mortais, uma analogia que pode ser traçada com a psicanálise freudiana, onde o inconsciente comunica-se com a mente consciente. Freud propôs que muitos dos nossos desejos e medos mais profundos são reprimidos no inconsciente. A terapia psicanalítica busca trazer esses conteúdos à superfície, quando facilita a comunicação interna. A comunicação entre diferentes partes da psique é essencial para o processo terapêutico. Bem, o material é interessante, a reflexão, a analogia, a metáfora, por conta de vocês, a continuidade. Vamos observar se a sequência garante o nosso trabalho. Nesse texto, nós estamos diante da visão geral dos 5 temas. Veja aqui, psicanálise em contextos educacionais. A psicanálise pode fornecer insights, lampejos para educadores e educandos quando considera as dinâmicas emocionais e inconscientes presentes na sala de aula. Ajuda da psicanálise faz bem aos gestores, aos administradores, aos coordenadores, aos docentes, aos discentes, faz bem à comunidade educativa. Faz diferença? Com certeza. Vamos ao segundo, abordagem psicanalítica da paternidade e maternidade. Vejam vocês, não nos diplomamos em maternidade nem em paternidade, mas apenas a intuição, apenas a experiência, apenas o legado que recebemos da família não é suficiente para enfrentar a complexidade dos dias de hoje. Paternidade e maternidade são experiências profundamente influenciadas pelas dinâmicas inconscientes e afetam a relação entre pais e filhos. Portanto, um convite, aos candidatos a pais, a mães, que experimentem abrir um espaço para que a psicanálise identifique dinâmicas inconscientes que devem e podem acontecer numa relação na experiência paternidade e maternidade. Muito interessante, diria. Hoje, na nossa cultura brasileira, trata-se de quase de um artigo de luxo, uma instrução mais elaborada para experimentar ser pai, para experimentar ser mãe. Vale a pena. Psicanálise de casais, a relação dos dois adultos, dentro das tipologias do século XXI, evidentemente, nos relacionamentos amorosos, existe a dinâmica do poder, do domínio. Alguém quer dominar e alguém que se experimenta dominado. E expressões da sexualidade ou sexualidade não trabalhada. Eu chamei em um dos textos dessa sexualidade, eu a chamei de intimidade emocional. Precisa ser trabalhada? Precisa ser trabalhada. Veja culturalmente a educação que nós recebemos de nossos pais. A maioria das famílias nem toca no assunto.
Deixa por conta da escola, deixa por conta da rua, deixa por conta dos amigos, porque não encontra uma didática, uma pedagogia para sentar e conversar. Evidentemente, acontece para uma minoria, mas a maioria não tem esse acesso. Então, na relação dos casais, como é importante sentar, conversar, dialogar. É uma experiência amorosa que precisa ser trabalhada na sua relação, tanto de poder quanto de expressão da sexualidade. Eu dizia em um dos textos, ou num áudio-vídeo, num vídeo-aula, que quando encontramos um companheiro, parceiro, parceira, partner, quando encontramos alguém que vai estar mais próximo e vai contar com partilhar a intimidade emocional, esta experiência é uma experiência significativa e muito rica, mas precisa ser trabalhada. E não é num trabalho de imposição, de impor que o outro mude para que a relação continue, para garantir a relação. Não se faz esse caminho. Psicanálise de casais. Vamos avançando um pouco. Dinâmicas familiares, sim, aqui o conjunto já, os dois adultos da relação e as crianças da relação em existindo. Dinâmicas familiares. Evidentemente dentro das novas tipologias, famílias, sistemas complexos, onde as funções familiares desempenham um papel essencial no desenvolvimento individual. As funções seriam aquilo que eu dizia, rituais, hábitos, valores combinados dentro dessa multiplicidade, dessa diversidade de tipologias que nós experimentamos. Finalmente, trabalho com grupos, a explicação dos fundamentos da psicanálise, a dinâmica de grupo e aos processos grupais, onde se oferece uma compreensão mais profunda das interações humanas e contextos coletivos. Muitas experiências, de modo especial na Europa e nos Estados Unidos, acontecem terapia de casais em grupo, aqui no Brasil com menos intensidade, mas a depender do perfil de cada um dos casais, é possível se conseguir um trabalho significativo. Bem, esta aqui é a proposta dos vários artigos. Passo agora a apresentar a vocês os nossos mapas mentais de suporte aos artigos, suporte à nossa reflexão. Vamos ao primeiro. Aqui nós temos psicanálise em contexto educacional. Tentei elaborar os artigos respeitando os subtemas, mas o importante no mapa é realmente a visão de conjunto. É importante que a gente tenha uma visão de síntese, que a gente tenha uma compreensão até pelo visual, uma vez que se consiga a familiaridade. Então, peço a vocês que passem pelos mapas, vejam as temáticas. Evidentemente estamos a falar de psicanálise, estamos a falar de inconsciente, dinâmicas do inconsciente, que se apresentam por meio dos mecanismos de defesa, que se apresentam pela progressão, pela maturidade do desenvolvimento psicossexual, que aparece na experiência da transferência e contra-transferência. Nós estamos falando aqui no caso da escola, e que tem espaço para sonhos e fantasias. E aí, seguindo as teorias freudianas, estágio de desenvolvimento, complexo de Édipo, e vamos em frente. Experiência de poder, autoridade, espaço das brincadeiras. É muito interessante esse material. Bullying, muito comum em escola, exclusão social, estresse, ansiedade, trauma e abuso, lutos e perda, depressão infantil.
muito presente nos relacionamentos na escola. Veja que mundo existe na escola e que é um mundo desconhecido. Nesse espaço de comunidade educativa eu vivi por muitos anos e a gente se dá conta da fragilidade quando a gente pensa na qualificação das relações, quando a gente pensa na progressividade do desenvolvimento emocional e social. Bem, tem um material muito interessante aqui, por conta de vocês. Vamos para o segundo mapa. O segundo mapa fala da abordagem psicanalítica na experiência da paternidade e maternidade, também muito interessante. Sempre voltado para a questão das dinâmicas inconscientes, sempre voltado para a questão das possíveis resistências. E vejam como o material é muito interessante. Leiam com calma e aprofundem. Vale a pena a leitura do mapa acompanhada da leitura do artigo. Sempre agregando novas informações, novos valores. Perfeito? É um material muito rico. Aqui poderíamos passar o mês todo comentando cada um dos mapas. Vamos para o terceiro mapa mental, psicanálise de casais, dinâmicas de poder, sexualidade e as dinâmicas do inconsciente. Um material também muito interessante. No silêncio do quarto, do escritório, do jardim, do melhor espaço para se conseguir uma boa concentração. Se deleitem, aproveitem. O material fará bem. As informações precisam ser transformadas em conhecimentos e os conhecimentos serão geradores de novos comportamentos, novas atitudes, com certeza irão ao encontro de relacionamentos disfuncionais que merecem uma atenção. Próximo mapa, quarto mapa, dinâmicas familiares e inconsciente tem impacto no desenvolvimento de cada um. Quem estuda, quem está a estudar psicanálise, quem se encontra nesse módulo, quem se encontra nesses temas e quem se encontra na condição de paternidade, maternidade, de casal, de família, tem um farto material para ressignificar as práticas, para obter insights psicanalíticos, entender melhor a dinâmica, a complexidade das dinâmicas, entender a dinâmica do inconsciente que interfere no nosso dia a dia. E o último mapa, trabalho em grupos, como estava dizendo a vocês, o perfil de cada um, de cada cultura, de cada espaço geográfico, mas vale, a experiência coletiva é sempre significativa. Uma situação é a terapia com o casal. Outra situação, terapia de casais com casais. Muito interessante. Perfeito? Com isso, vamos localizar o primeiro artigo. Bem, aqui estamos diante do primeiro artigo, sempre aquela vinculação mapa mental e artigo e mapa mental, para complementação. Lembrando, os artigos e os mapas servem para uma revisita, para uma revisão, para provocar insights e conexões, para se criar familiaridade. Aqui nós temos o primeiro, psicanálise em contextos educacionais. Respeitei os subtemas dos mapas para que vocês possam se orientar. Observe que nesse texto nós temos quase 2.000 palavras. Perfeito? Vale a pena? Eu diria assim, 2.000 palavras em quantas páginas? Em 8 páginas. Para vocês terem uma ideia. Vale a pena a leitura, não para fazer média comigo, para a sua qualificação.
Quando a gente aprende e apreende o gosto pela psicanálise, a gente sente necessidade, a gente se dá conta da sede psicanalítica que nos sacia, que nos mata a sede psicanalítica e nos conduz para espaços mais qualificados de relacionamento. Então, primeiro texto, vamos para o segundo artigo. O segundo artigo fala da abordagem psicanalítica, a experiência da paternidade e maternidade. Também, olha o texto, quase passou de 2.000 palavras. Respeita, considera os subtemas do mapa apresentado, uma leitura necessária. Vamos para o terceiro artigo, psicanálise de casais, dinâmica de poder, sexualidade e identificação do inconsciente nos relacionamentos amorosos. Tem influência? Tem influência. Modifica o comportamento? Modifica o comportamento. Muitas vezes é um comportamento desejável. Muitas vezes é um comportamento desfuncional. Vamos para o próximo, quarto artigo. Aqui nós temos dinâmicas familiares e inconsciente, análise das funções familiares, influência no desenvolvimento individual. Também um material muito rico. Mergulhe. Esse é. E o último. Aqui nós temos o último, trabalho com grupos, fundamentos da psicanálise aplicados à dinâmica de grupo e processos grupais. Perfeito? Saindo dos mapas, saindo dos artigos, nós vamos entrar no pacote das leituras psicanalíticas, 12 leituras psicanalíticas dentro dos nossos eixos estruturantes. Primeira personalidade de hoje, a personalidade de hoje, Hermann Hesse, uma introdução temática à vida de Hermann Hesse, muito interessante. E tem suas obras, né? Demian Steppenwolf, o Lobo da Estepe. Perfeito? Um texto contagiante e significativo. Vamos então na sequência das leituras psicanalíticas. Segunda leitura no campo da sexualidade, educação e prevenção, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Um olhar, uma abordagem para que a gente possa considerar esses desafios no nosso trabalho. Próxima leitura, no campo das fragilidades, a questão da fobia social e confiança social, muito comum nos movimentos que nós fazemos, a gente se dá conta dessa fobia social. Vale. Próxima leitura, no campo das fragilidades já foi. Aqui nós temos no campo das psicopatologias, o transtorno dismórfico corporal. Vamos ver lá, o transtorno dismórfico corporal é caracterizado por uma preocupação obsessiva com um defeito percebido na aparência, que muitas vezes é imperceptível ou inexistente para os outros. Por exemplo, não gosto do meu nariz, não gosto da minha sobrancelha, não gosto da minha testa, não gosto de minhas orelhas, não gosto do meu cabelo, só que os outros não se dão conta disso. Trata-se de um transtorno dismórfico, físico. Quando você observa uma fotografia, quando você observa uma gravação, você já vai direto no defeito. Você vê, os outros não se dão conta. Bem, outro texto, outra leitura, bioética,
transplantes de órgãos, desafios éticos na alocação e obtenção de órgãos, hoje cada vez mais ocupando espaço no mercado e não pode virar uma indústria de consumo, de dinheiro, de interesses capitalistas. Próxima leitura. No campo das neurociências, a questão da epidemiologia, estudo da distribuição, determinantes e medidas preventivas de transtornos mentais na população. Já comentamos muito disso, falando, evidentemente, das calamidades da natureza que experimentamos, das guerras, das experiências de fome. Vamos para a próxima, mesmo de doenças, né? Doenças. Nós vimos aí a Covid, estamos vendo uma série de viroses, de vírus, de epidemias. Vamos em frente. Próxima leitura, no campo das resenhas, a questão da análise leiga e a relação entre neurose e psicose. Valorizem, sim, uma palavra elegante, sobremaneira, sobretudo, valorizem as resenhas, valorizem os estudos de caso. São portais para que a gente possa se dar conta do valor da psicanálise e dos conceitos, dos desdobramentos e das possibilidades de criar, que os textos nos oferecem, de criar habilidades e competência. Vamos para o próximo. No campo das terapias analíticas, educação e limites na era digital. Navegar pelos desafios de educar crianças e adolescentes no contexto das tecnologias digitais. Interessante, já chamei a atenção. Não se resolve retirando o equipamento da criança. Como se faz isso? Com pedagogia, com arte, com inteligência. Vamos para o próximo. Próxima leitura, na comunidade LGBT, cuidados específicos para pessoas trans e não binárias. Trata-se de uma educação. Trata-se de uma aculturação. Próximo texto, no campo da psicanálise em diálogo, desafios éticos e de privacidade na psicanálise. Essa questão que a gente fala muito da confidencialidade. Precisa ser trabalhada? Precisa ser trabalhada. Precisa ser instalada. Hábito a ser instalado. Vamos para a próxima leitura. No campo das tradições religiosas, papel do terapeuta como facilitador espiritual. Pouco de ousadia na proposta do tema, mas o terapeuta experimenta, faz essa experiência. Como seria? Vamos para a leitura. E finalmente, no estudo de caso hoje, Giovanni, caso de melancolia e identidade. Giovanni é um paciente que apresenta sintomas clássicos de melancolia, incluindo sentimentos profundos de tristeza, inutilidade, autodepreciação. Lembrem-se, dica áurea, muito da aprendizagem se deve às leituras focadas em estudos de caso. Um diferencial significativo. Vamos às redações. Primeira redação, uma redação a respeito de depressão e sentimento de desamparo, experiência de sentimento de desamparo. Análises qualitativas e narrativas de pacientes. Interessante o texto, dê uma mergulhada. Próximo texto, segunda redação, narcisismo e sua relação com o consumo e a imagem. Muito interessante a análise crítica de como o narcisismo é alimentado por e contribui para a cultura do consumo e a obsessão por imagens nas redes sociais. Nós estamos no tempo da cultura do corpo, idolatria do corpo. Tem lá seus benefícios, mas tem lá os seus exageros.
suas idolatrias. Vamos para a próxima redação. Redação Transtornos Alimentares e a Dinâmica Familiar. Interessante também. Investigação por meio de estudos familiares da interação entre dinâmicas familiares e desenvolvimento de transtornos alimentares. Mergulhem também, desafio. Redação. Apenas uma parada rápida para o MEC vai parar. Bem, salvamos a tempo. Continuando. Redação, então, psicopatologia no campo. Aqui, psicopatologia e identidade de gênero. Aplicação e a necessidade de adaptação das teorias psicanalíticas clássicas em contexto de diversidade de gênero por meio de entrevistas e revisão teórica. Material interessante. Última redação. Impacto da globalização nas psicopatologias. Contextos de migração intensa e deslocamento cultural. Casos de psicopatologias emergentes em contexto de migração intensa e deslocamento cultural. A gente vê nas fronteiras, a clássica dos americanos, não é isso? Aquele problema entre México e Estados Unidos, diversas nações tentando entrar nos Estados Unidos, política do governo, do presidente, política dos candidatos, uma questão global. Meus caríssimos alunos, com isso nós estamos então fechando aqui o nosso encontro de hoje, nossa aula. O material é farto, sempre estou a lembrando a vocês, não se incomode com a intensidade do material, porque não é para um consumo em tempo real. Você vai utilizando-se do material na medida do seu tempo, na medida das suas possibilidades. E como sempre tenho dito, o material que você pode carregar para e durante a sua existência. Ao longo da existência. Português mais elaborado. Carregue ao longo da existência, porque tem muitas informações enriquecedoras que com certeza vale a pena. Bom trabalho, bom estudo e até nos encontrarmos novamente.